13. E a ideia é que tudo que precisamos para ser salvos provém somente de Jesus. Então, isso é, tudo que nós precisamos para sermos salvos provém de Jesus. Vamos olhar o texto? Versículo 9. O texto fala o seguinte de Mateus. Quando Jesus saiu dali, da onde? Talvez da sua casa, onde foi curado aquele homem. Então, aquela multidão estava ali, Jesus saiu. E como aquele trajeto de Cafarnaum é um trajeto de comércio, o Império Romano colocou muitos cobradores de impostos, que era pedágio, era imposto sobre a quantidade de pessoas na sua família, era sobre comércio, sobre propriedade, era uma quantidade enorme de impostos. Eu sei que os impostos que a gente paga no Japão são caros, mas eu não sei o quanto que existe. Talvez vocês aí que têm empresa sabem o quanto que existe. O que nós sabemos é que, por sermos brasileiros, o que não falta para nós é imposto, né? E a quantidade e o preço desses impostos. Os romanos eram assim também. Então, veja só o que aconteceu. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse, siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Então, Jesus saiu da sua casa, ele está passando pelo caminho, em determinado momento, tem a coletoria, um lugar que ficava de forma estratégica, que todo mundo tinha que passar ali, então, tanto importava como exportava, a família chegava por ali, então se checava os recibos, se os impostos estavam pagos ou não, estavam em dias ou não. Então os romanos, o Império Romano que governava todo lugar, ele dava essa autoridade para a cobrança de impostos aos governadores, e o governador daquela região era Herodes, era um dos Herodes. E esse Herodes, então, ele vendia, esses governadores vendiam o direito para algumas pessoas para elas poderem cobrar impostos. A tarefa delas já que a lei romana obrigava aqueles tipos de impostos, a tarefa deles era cobrar impostos e enviar uma quantidade exigida, a cota para Roma. Então, cumprindo essa cota, o que era mais, ficava, né, na carteira. Então, o que nós temos aqui? Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. Ele disse, siga-me. E ele se levantou e o seguiu. O que está em verde ali é o mesmo texto, mas Lucas acrescenta alguns detalhes. Vários slides aqui vão ter textos em verde. Significa que Lucas, quando relatou esse fato, ele acrescentou. Quem escreve aqui esse texto é o próprio Mateus. Então, Mateus aqui vai escrever, o texto que nós estamos estudando hoje, vai escrever o que aconteceu com ele. Ele mesmo falando dele. E aqui nós vamos perceber que é um testemunho que Mateus vai estar dando, mas ele vai se conter nas palavras que podem trazer um tom de orgulho. Esse é interessante, um testemunho legal. Quando a pessoa conta a sua história, fala do que aconteceu, fala do que Deus falou, mas ela se contém, ela resiste em contar, usar palavras que podem denotar uma grandeza pessoal, algo, mesmo que tenha acontecido, mas ela resiste. Então, veja aqui, olha o que Mateus fala. Mateus fala dele, que Jesus chegou para ele e falou, siga-me. E Mateus escreve sobre ele. Ele, quer dizer, o próprio Mateus, se levantou e o seguiu. Só que Lucas, quando faz a pesquisa e vai relatar o que aconteceu, Lucas vai acrescentar deixando tudo. Quando fala que Mateus se levantou e deixou tudo, é um elogio, é uma coisa boa que Mateus fez. Só que Mateus resiste a isso. O que nós aprendemos nesse texto a respeito de que tudo que nós precisamos ser salvos provém de Jesus? Porque Mateus estava ali no seu trabalho.
É Jesus quem veio e é Jesus quem o chamou. No processo de salvação, algumas vezes a gente quer dar um testemunho, eu fui atrás, comecei a buscar tal, mas a gente percebe que Jesus já veio. E Ele está preparando a nossa vida, está nos chamando, é Ele quem chama. Demora alguns anos, alguns tempos, para cair a ficha, para a gente entender a obra especial, como Deus fez isso. Depois de um tempo, quando a gente começa a estudar a Bíblia, começa a estudar o que Deus fez com os outros homens, essa graça, a bondade, essa soberania, essa autoridade, a onisciência de Deus em saber, desde o princípio da nossa vida até o final da nossa vida, o que nós vamos ser com Ele, nós começamos a perceber que essa graça, que é infinitamente rica de Deus, ela trabalhou em áreas que, porque eu que experimentei, eu pensei que era eu o agente. Mas depois eu descubro que era Deus. Então, ao longo do tempo, o nosso testemunho vai mudando. E a gente vai tomando cuidado em dar ênfase a nós, até a quantidade de pecado que nós tínhamos, e começamos a dar valor a essa ação, esse cuidado, esse gerenciamento, aqueles fundamentos soberanos de Deus, que desde criança, aonde que Ele colocou, que experiências, até traumáticas que Deus nos levou, que depois de um tempo a gente fez sentido, e que por muitos anos nós pensávamos mal de Deus, estávamos irados com Deus, mas depois descobrimos que era a própria graça de Deus em cuidar para que as coisas no futuro fizesse sentido para nós. Então, Lucas vai salientar isso, né? Ok, vamos lá. Quem era Mateus? O nome dele também é chamado de Levi. Eu, com a Rosana, nosso primeiro filho, foi chamado Mateus, porque eu gostei desse nome, né? Só que 10 dias antes de nascer, o nenê faleceu. E a Rosana deve ter guardado em algum lugar, a gente mandou até fazer um quadrinho com o nome Mateus, assim, um negócio muito bonito, e com campinho de futebol, porque eu gostava muito de futebol, então já achava que o nenê ia jogar bola. Mas ele está nos esperando lá. Mas o que nós vemos aqui é que o nome Mateus era Levi. E que tribo colocava, quais as tribos que colocavam o nome Levi nos seus filhos? Por exemplo, a tribo de Benjamim gostava de colocar o nome Saulo, nos seus filhos, por causa de Saul. Saul era o primeiro rei de Israel, apesar da picaretagem dele, da maldade dele, das coisas ruins que ele fez, ele foi o primeiro rei em Israel. Então o apóstolo Paulo, teve esse nome. E a tribo, que tribo que gostava, ou quais tribos gostavam de colocar um nome nos filhos de Levi? A tribo de Levi. Então, os judeus gostavam muito de homenagear os patriarcas, então colocavam esses nomes aqui. Então, nós temos Mateus, que o nome significa dádiva de Deus, ou dom de Deus, ou presente de Deus, que a ideia sempre é o chamado, né? É uma vocação. No caso de Jeremias e Samuel, eles foram chamados no ventre das suas mães, da mãe deles. Então, a ideia foi uma dádiva de Deus. Então, se é uma dádiva de Deus, a dádiva sempre é para ser usado com um propósito. Sempre quando Deus presenteou alguém, ou deu alguma coisa para alguém, Ele sempre deu para um propósito. Então, toda vez que nós vemos isso, é um dom de Deus, eu recebi um dom de Deus. Para quê? Para um propósito. Nunca é para nós. Nós acabamos até experimentando, usando, mas o dom nunca é para nós, a dádiva nunca é para nós. Ela tem um propósito, é para Deus, é para o reino de Deus, é para glorificar a Deus. Sempre assim. E o próprio nome do camarada significa dádiva de Deus, presente de Deus, dom de Deus. E se ele era da tribo de Levi,
ele deveria estar cumprindo que tipo de trabalho, que tipo de função? A tribo de Levi era a única tribo que não deveria ter propriedades, que não deveria ter fazenda. Os levitas deveriam estar espalhados pela nação de Israel, misturados junto com o povo, para ajudá-los a entender e fortalecer as famílias, para que os filhos conhecessem a palavra de Deus. Quando havia festas, as famílias deveriam presentear com bens os levitas, para que eles também pudessem ter recursos de chegar em Jerusalém e ofertar. Eles não deveriam ter rebanho de ovelhas, mas quando tinham festas, as famílias doavam essas ovelhas para que eles também pudessem ter a alegria de chegar lá e presentear. Era uma situação boa, gostosa, eles eram valorizados, mas muitas vezes na história de Israel houve pontos altos e baixos, onde levitas passaram fomes e foram chamados de sem vergonha, de vagabundos, então o pai não educava o filho, a culpa de quem era? Dos levitas. E aí então os levitas não eram sustentados e alguns assim, eu não quero mais saber disso, não quero mais brincar de ser levita. Então começaram a se envolver com negócios dessa vida. E como eles eram espertos, se tornavam muito espertos e astutos, por conhecerem muito a escrever assim, eles sempre tinham cargos bons. E é o que acontece com Mateus. Por ser dos levitas, o treinamento dele era muito bom em escrever e anotar, em conhecer matemática, tudo que funcionava, e a maior parte do povo não tinha esses privilégios. Então, quando Roma dá o direito para Herodes cobrar impostos, e Herodes podia vender esses cargos para alguém, os levitas, esse tipo de pessoas, eram os mais qualificados. Então, em algum momento, Mateus aqui percebeu uma grande oportunidade de viver bem a vida. E aí ele passa, então, a ser chamado de publicano, coletor. É uma pessoa que coletava impostos e a maior parte deles eram corruptos, porque eles tinham uma taxa para cobrar e o que sobrava ficava para eles, e algumas vezes eles cobravam a mais ou não declarava que recebeu. Então eles enganavam tanto Herodes como a Roma e também exerciam opressão sobre o povo. Os judeus não aceitavam o governo de Roma. Roma era o opressor. Os judeus não aceitavam pagar impostos para Roma. Se lembra a pergunta que as pessoas fizeram para Jesus? É lícito pagar imposto para César? Os fariseus ali queriam pegar Jesus, queriam jogar Jesus contra o povo. Jesus falasse, é lícito, o povo seria contra Jesus. Se ele falasse que não, os romanos ficariam com Jesus. E aí Jesus faz uma pergunta e sai muito bem na história. Os publicanos, eles eram tão tidos como nojentos, impuros, a mais baixa qualidade de pessoa. Então eles eram desprezados no mesmo nível de ladrões e pessoas assim viciados na imoralidade, afundados na imoralidade. Eles nunca deveriam ser convidados para alguma cerimônia, alguma festa, alguma coisa pública ou particular. Era um desprezo tão grande que os judeus, se pisassem na sombra, é como se estivessem pisando na sombra de um gentil. Corrupto, não sabemos no caso de Mateus o quanto ele era corrupto ou não. Só que vocês estão percebendo aqui a vida de Mateus? Uma dádiva de Deus, um presente que Deus deu para o povo, para abençoar o povo, para cuidar da fé do povo, cuidar da espiritualidade do povo. Mas em algum momento Mateus se perdeu, não sabemos o que levou ele, mas ele olhou com olhos especiais
Não sabemos se ele recebeu esse presente de Herodes, que algumas vezes acontecia isso, ou ele buscou comprar esse cargo. Eu sei que algumas vezes, muitos de nós, que sabemos qual é o propósito da nossa vida, sabemos que a nossa vida foi feita para tal lugar, de repente a pessoa se perde em algum momento, se atrai por alguma coisa e vai indo, ela acha que tem controle sobre aquilo, mas vai afundando, e chega e já não consegue mais sair, e o tormento vem na cabeça que a pessoa fala assim, eu não fui feito para isso, mas como que eu consigo sair? E a pessoa é desprezada, a pessoa é humilhada, já não faz parte da comunidade. E aí alguns se afundam ainda mais para ter um alívio. Mas outros vivem uma agonia tentando escapar disso. Os fariseus, eles tinham essas pessoas como impuras, como renegadas. E no caso aqui de Mateus, não era uma pessoa normal da sociedade, ele era uma pessoa especial. Ele foi criado, ele nasceu dentro de uma tribo, e ele era um presente de Deus, um instrumento de Deus para abençoar o povo de Israel. E em determinado momento ele escolheu agora ser maldição, ser um peso, e arcava com esse prejuízo. Então, quando Jesus vem para ele e diz, olhou para ele, só o fato de Jesus ter vindo, parado ali, olhado para ele, o que vocês acham que ele deve ter pensado na sua cabeça? Ele já estava ouvindo o que Jesus estava falando, já estava ouvindo as mensagens de Jesus, combatendo os homens ricos, a religiosidade. Mas Jesus também estava indo aonde havia a miséria, a pobreza, a desgraça. Aquele homem endemoniado que vivia em sepulcros, a notícia correu logo, era perto dali. Era do outro lado do lago. Será que surgiu um medo dele se encontrar com Jesus? O que Jesus podia o acusá-lo? Assim, carimbar ainda mais, porque os fariseus eram homens normais, não tinham aquela autoridade, mas Jesus agora tem autoridade. Será que Jesus as pessoas já tinham uma noção de que Jesus era um homem especial, um profeta, um mestre? Será que Jesus vindo agora ele ia receber mais uma pancada? Uma exortação, uma confrontação? Ou será que Jesus agora, o seu coração estava dizendo, será que eu posso escapar disso? Mas que cura, que milagre que Jesus podia fazer ali com ele? Ele era um homem saudável. O que podia acontecer para mudar a vida desse homem? Simplesmente Jesus chegou, vem e segue. Por isso que o texto fala que ele se levantou e seguiu. Só que Lucas registra, deixando tudo. O que Mateus deixou? Me ajudem aqui. O que Mateus deixou? Deixou talvez uma vida confortável. Deixou aquele emprego que custou caro talvez para ele. Agora ele ganhou a incerteza de que tipo de trabalho que eu vou ter. Qual é o ganho que eu vou ter? Qual a segurança que eu vou ter? Só que ele deixou a depreciação para ganhar honra. O que será que Mateus levou com ele? O texto fala que deixando tudo, mas eu acho que uma coisa ele não deixou. Agora é uma brincadeira. O que vocês acham que talvez Mateus não deixou, levou com ele? Gênio? Não sei qual que era o jeitão dele. O que vai mostrar é interessante. Em todos os textos que vai falar dos apóstolos, ele sempre vai estar do lado de Tomé. Não sei porque os dois se davam bem. Talvez era por causa da matemática, serem racionais, serem das exatas, porque Tomé é aquele que vai duvidar de Jesus. Mas, de forma, assim, meio, não sei se cômica, por dizer, mas Mateus levou a sua caneta.
Ele era uma dádiva de Deus que em determinado momento se perdeu. Aí, quando ele recebe esse convite de Jesus, ele perde, ele deixa tudo. Mas ele leva consigo a habilidade que ele adquiriu. Quando era levita e agora com a habilidade de impostos, ele adquiriu e ele vai ser o primeiro autor do Novo Testamento a relatar a história de Jesus. O primeiro evangelista. O primeiro com exatidão a escrever tudo aquilo que Jesus fez e falou, que vai de encontro à nação de Israel. O Evangelho de Mateus, todas as vezes que Jesus faz alguma coisa, ele fala o seguinte: e isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Sabe para quem Mateus vai escrever? Para provar que Jesus é o Salvador, é o Messias? Para os judeus. Ele reencontrou o chamado que ele tinha, que por causa do seu olhar se perdeu e se estragou e foi desprezado. Ele não ganhou popularidade, ele não ganhou riqueza, mas ele ganhou a honra de ser a pessoa que vai abençoar os judeus a respeito do Messias. E olha só o versículo 10. Ele seguiu Jesus. E é interessante que o versículo 9 até o versículo 10 não fala quanto tempo depois aconteceu isso, mas parece que talvez foi bem recente. Olha só o versículo 10. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram tomar lugares com Jesus e os seus discípulos. O versículo 9 fala que Mateus se levantou e seguiu. E Lucas vai falar, deixando tudo. Mas o versículo 10 fala que Jesus agora está na casa de Mateus. É interessante, novamente, o verde, né? Olha o que Mateus evita escrever no seu texto. Estando Jesus à mesa, ele fala que é a mesa. Então, a mesa, comendo ali. Mas Lucas vai falar que Mateus deu um grande banquete. Agora não está querendo mais tirar. Agora está querendo dar. Na casa de Mateus. Mateus escreve assim, muitos publicanos e pecadores. Lucas fala assim, grande número, uma multidão. O cara deu um banquete para uma multidão. Então, Mateus evita usar grande banquete e evita usar grande número. Impressionante. Porque ele está contido, ele não quer falar dele, não interessa falar isso. Mas, Lucas mostra aqui o resultado da mudança. Um cara desprezado, agora usa os recursos que tem para chamar quem? Para fazer uma festa para as autoridades, para os levitas, para os religiosos? Não. Ele agora chama quem? Os parça. Então, os publicanos e toda a espécie de pecadores. Aqui a ideia é pecadores na visão dos religiosos, que eram pessoas comuns, em que, em determinado momento da vida, aconteceu algum desastre, alguma história, e se tornaram rejeitados, culpados. Não podiam ter acesso mais a essa sociedade santa. Carregavam nas costas ou na testa um crachá de ímpio, pecador, você não tem mais chance. E o que Mateus faz? Ele está desfrutando, está curtindo a experiência do chamado de Jesus. Jesus não fez uma cura, não expulsou nenhum demônio dele, não curou o calo que ele tinha no pé. Jesus atuou aonde? No coração dele. Deu uma nova vida. Regenerou esse homem. E agora o que ele quer fazer? Ele quer compartilhar isso com os outros. Com pessoas que aqueles religiosos nunca iriam atrás. Pessoas que tinham a função de cuidar dessas pessoas, dar oportunidade para as pessoas voltarem a ter uma vida nova. A religião daquela época não faria isso.
Eles não podiam nem chegar perto do templo. Mas agora Mateus, usando a sua casa, usando os seus bens, ele traz as pessoas não para o templo, mas para o próprio Deus. E aqui um grande número de publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e os seus discípulos. E da mesma forma que as pessoas destruíram o telhado de Jesus, Jesus não censurou Mateus. Mateus, pô, você chama uma festa aí, aqui que se convida. Vai afetar o meu marketing, a minha imagem. Jesus está aqui curtindo com eles. Jesus sabia que essa ação de Mateus era o reflexo da regeneração que aconteceu no coração deles. Porque alguém que é genuinamente regenerado, ele é atingido pela graça e quer compartilhar a graça custeando essa transmissão da graça. Então, em primeiro lugar, nós vimos que Jesus vem e chama. Ele que toma a iniciativa. Nós enxergamos de um jeito, Jesus enxerga de outro jeito. Em segundo lugar, nós vemos aqui que Jesus é acessível. Ele sabia o que ia acontecer. E Mateus, Jesus, jantar em casa hoje, almoço em casa lá hoje, hein? Legal, Mateus. Beleza. Jesus sabia tudo. E o cara sai correndo, buscando os parça, buscando os companheiros. E para ele não se importa em que estado. Alguns só comeram uma refeição, saíram aborrecidos, não quiseram conversar com Jesus e foram embora. Eu creio que alguns foram atingidos também pela graça. Jesus se identifica, isto é, ele veio entre nós e viveu a nossa experiência. Versículo 11. Quando os fariseus, é interessante que lá em Cafarnaum, os fariseus, que vinham dos levitas, eles estavam responsáveis pela espiritualidade da nação. Como o povo estava vivendo. Se surgia alguém que estava ensinando alguma coisa errada. E como Jesus surgiu e já está juntando multidões, e tem um banquete, eles vão lá ver o que está acontecendo. Então, assim, no pé de Jesus. Então, vendo esse banquete, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus, eles não tinham acesso a Jesus. Vem aqui. Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Isso era uma coisa, a pergunta deles não é uma coisa novidade. É que o fariseuzinho, na escola bíblica sabadal lá dos judeus, desde pequenos eles eram ensinados para nunca convidarem ninguém que tivesse péssima reputação, que transgredia a lei. Você lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes eu confundi alguma coisa aí. Então eles eram ensinados, eles tinham que escolher as companhias. E tem até um texto, uma ideia que a gente tem lá no Brasil, não sei se tem em japonês, me diga com quem andas, eu te direi quem és. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, por causa desse desejo de manter a santidade pessoal, a religiosidade da época não se via como um médico em busca de doentes, mas sim em somente detectar os vírus e anunciar que para as pessoas ficassem afastadas. Então, não trazia esperança para quem estava contaminado. Pelo contrário, só visava punir e afastar. E criar cercas para essas pessoas não chegar perto. E Jesus aqui, ele vem e se identifica. Ele veio na nossa natureza, ele veio e comeu com os homens. Agora, ele não entrou na onda. Se o comportamento era escarnecedor, ele não vai entrar na onda. Ele nunca vai. Ele vai chamar, ele vai sempre corrigir. Então, por causa disso, por causa dessa regra que todo mundo sabia, e é por isso que Mateus entendia muito bem como as pessoas os desprezavam, não olhavam na cara, cuspiam, talvez amaldiçoavam até a ele muitas vezes. Então, os fariseus estão surpresos. Como ele se diz mestre em Israel
está comendo com esse povo? Jesus, então, é uma farsa, é um perigo. Olha que exemplo que ele está dando. Ele vai corromper a nação de Israel. Mas Jesus aqui simplesmente estava se identificando. Ele estava alegre com Mateus aqui, partilhando seus recursos para trazer as pessoas em contato com Deus. É interessante, aqui vai mostrar que Jesus é Deus, mas também é homem e também é Deus, e está atento ao que está acontecendo. Então, os fariseus pensam que são espertos, mas Jesus é muito mais esperto que eles. Isso vai estar nos evangelhos, em todo lugar. No versículo 12, mas Jesus, ouvindo, disse, olha que palavras curtas. Pessoal, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Poucas palavras, profundidade de ideia. Jesus resumiu isso. Vocês são dádivas para o povo da nação de Israel, porque o povo está doente, o povo está em pecado, o povo está desviado, o povo precisa curado. O povo precisa ouvir a palavra de Deus e voltar-se para Deus para encontrar misericórdia, para encontrar cura dos seus pecados. Mas vocês agem somente como aquelas pessoas que ficam atrás dos vírus, mas não saem para curar. Nenhum médico é criticado quando vai atrás de um doente. E Jesus, de forma muito fácil, muito rápida, com poucas palavras, ele resume o que está acontecendo aqui. Esse povo está doente. Eles precisam de médico. Essa era a função de vocês. Vocês foram escolhidos como nação de Israel, receberam os profetas, os patriarcas, receberam a lei, são parte de um reino para proclamar as virtudes de Deus, para que quando o Messias viesse, o povo estivesse preparado para ser curado. Mas o que vocês fazem? Vocês espantam o povo. E o que a gente vê aqui é que Jesus é suficiente. Ele é aquele que tem todos os recursos, que dele provém todas as coisas para nós sermos salvos. Somente ele é suficiente. Por isso que ele diz essa frase, eu sou o médico que cura o homem. Por isso eu estou aqui. Qual é a vergonha de estar aqui? Eu vim buscar e salvar todo aquele que se perdeu. Mas a religião tomou conta da mente daqueles homens, o ritual tomou conta, as celebrações, as ofertas, os sacrifícios, significavam somente ações que, praticadas, dariam crédito, dariam benefícios para as pessoas que praticavam. Mas tudo aquilo que Deus providenciou na religião da nação de Israel, nos sacrifícios, na lei, nos rituais, era para levar o povo a entender que eles eram doentes e que Deus estava oferecendo graça, Deus estava oferecendo cura. Por isso que Jesus vai se apresentar aqui, no versículo 13, sendo rico em graça. A graça, eu acho que é a coisa mais difícil da gente entender. É mais fácil de entender a Trindade, é mais fácil de entender a união hipostática de Jesus, que é um negócio complicado, como Jesus é uma pessoa com duas naturezas, divina e humana, como Deus é um ser que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Como nós seremos arrebatados? Parece que é mais fácil do que entender a graça. Porque nós somos seres meritórios. Nós queremos ser salvos, queremos ser agraciados por Deus. E muitas vezes a gente duvida disso. Quantas vezes, talvez, alguns de nós têm dúvidas a respeito de se somos realmente salvos? Se não ainda, eu sou salvo, mas será que eu tenho que fazer mais alguma coisinha? Será que eu tenho que garantir isso? E eu fiz isso, e agora? E a salvação para onde foi? Será que agora eu tenho que correr lá para buscar de novo? Isso é manchar a graça. A graça custou caro. Vocês sabem o preço que foi pago.
Mas é difícil a gente assimilar a graça nas nossas vidas. Mas mesmo assim a gente fala, ainda bem que é a graça, porque eu nunca ia conseguir, eu não consigo. Já tentei. Então, algumas vezes a pessoa tenta tentar levar aquela vida legal, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, ou fazer isso, fazer aquilo, mas de repente tem uma recaída. E aí você vai para a pessoa, volta para Deus. Não, eu já tentei. Já fiz isso, olha, não quero me frustrar de novo. Por quê? A pessoa não entendeu o que é graça. Ela quer juntar com a graça algum esforço humano. O mais difícil ainda é que a gente não entende e não aceita que Deus pode ser gracioso com os outros. Nós não aceitamos isso. A nossa sociedade não aceita. Nós não aceitamos que uma pessoa que está afundada no lamaçal do pecado pode ter uma nova vida. Porque não duvidamos, quando a gente está falando isso, a gente pensa na pessoa, mas o que estamos fazendo é estamos afirmando que Jesus não pode transformar essa vida. Porque a graça, o poder que a graça usa para restaurar uma pessoa, não vem da pessoa, não vem da fé da pessoa. Esse poder é o mesmo poder que gerou o universo, que criou o universo. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo. Então esse poder é poderoso. Ele pode gerar uma nova vida. E é o que vai acontecer conosco. Nós seremos transformados e a natureza pecaminosa será removida de nós. Eu acho que vai ser tão estranho quando a gente descobrir que a natureza pecaminosa não está em nós mais. Eu estou sentindo falta. Não sou mais eu mais. Porque a natureza está tão encravada, está tão dominada na nossa vida, que se tornou a nossa identidade. Eu acho que vai ser um trauma no início nós convivermos sem a natureza pecaminosa. Mas em poucos instantes nós vamos perceber a liberdade que vai ser viver sem o domínio, sem a presença do mal na nossa vida. Nós podemos já começar a desfrutar desde já. Nós hoje temos o Espírito Santo e a nova natureza para lutar contra a velha natureza, para dominar a velha natureza, para que o mal não tenha domínio sobre nós, para que não sejamos mais escravos. Nós podemos já desfrutar dessa bênção e aguardar, então, esse encontro com Jesus, onde a velha natureza será extinta. E Jesus ainda repreendendo aqueles homens, olha, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então Jesus fala no versículo 13, citando Oséias 6,6. Vão e aprendam o que significa. Quem que são eles? Eles são os mestres de Israel. Eles são aquelas pessoas que estudaram, que conhecem as Escrituras, interpretaram as Escrituras, e eles ensinam detalhadamente, aplicando as Escrituras em cada momento da vida da nação de Israel. E agora Jesus Cristo dá primeiro uma frase, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes, e ainda Jesus Cristo fala, olha, o que vocês estão fazendo aqui? Vão lá estudar, vão e aprendam o que Deus quis falar através de Oséias. Quero misericórdia e não sacrifício. O que significa isso na boca de Oséias? É a mesma coisa que Miqueias falou. Que Deus prefere um coração contrito do que a multidão de ritual. E o que Jesus falou aqui a respeito de Oséias é que Deus queria que o seu povo, o seu instrumento, aquelas pessoas que são dádivas de Deus para o povo, tivesse mais preocupação com a misericórdia para com o povo do que exigir do povo sacrifício ou deles mesmos praticarem sacrifício. O sacrifício sempre, o ritual é sempre um reflexo de algo real, que é o coração contrito, que é o coração arrependido, que é o coração submisso a Deus, que com alegria está praticando o ritual.
Se tudo aquilo que nós fazemos no momento que estamos juntos não for do fundo do coração, não tem significado nenhum para Deus. O judeu normal, quando pecava e era reconhecido esse pecado, era público esse pecado, ele deveria pegar a sua melhor ovelhinha, levar até o tabernáculo, impor as mãos na ovelhinha, degolar a ovelha, derramar aquele sangue, aí, então os sacerdotes vão pegar essa ovelha, vão abrir ela, esquartejar ela, ficar com um pouco da carne, outra carne será queimada e vai ser oferecido o sacrifício. Crueldade, mas Deus perdoaria esse homem, aceitaria esse sacrifício, simplesmente porque o homem pegou a melhor ovelhinha, levou lá, degolou, impôs a mão, degolou e entregou para o sacerdote? Não. O que Deus vai ver não é o exterior, a ação. Foi o mesmo Deus que criou, o mesmo Deus que ensinou a nação de Israel a fazer isso. Mas o que Deus vai verificar é se lá dentro a pessoa compreendeu e entendeu a ideia de que ele pecou e Deus está usando um inocente para aplacar a ira de Deus contra ele e está dando uma nova chance para a pessoa continuar vivendo, agora perdoado por Deus. Se nós não entendemos os rituais, não existe utilidade. Todo ritual, louvor que a gente canta, a pregação, as ofertas, o tempo que a gente tem em comunhão. Esse tempo que a gente tem em comunhão, o que é? É para nós agirmos com misericórdia, com graça com as pessoas. Todos nós estamos cansados, estamos culpados, estamos aborrecidos, ansiosos, tristes, amargurados. Sempre temos alguma luta, alguma batalha. E nesse momento de reunião, no momento de coffee time, no momento durante a semana, nós somos agentes de Deus para levar misericórdia, graça, encorajamento, fortalecimento. Quando fazemos isso, então o que nós fazemos em momentos de ritual tem significado. O maior engano das pessoas é achar que por praticar o ritual estão bem com Deus. Acho que você já visitou os templos budistas aqui no Japão. Pessoas inteligentes, doutores, ricos, fazendo os rituais, ensinando seus filhinhos a fazer rituais, a pegar aquele incenso, comprar incenso, colocar ali, ver aquele incenso pegando, aí puxando a fumaça para si, depois pegando aquela corda, pem, pem, pem. Eu nem sei por que eles fazem isso. Aí batem palma, porque a ideia é de acordar os deuses. Tudo vazio, tudo bolha de sabão. E nós, como cristãos, podemos agir dessa forma. Podemos simplesmente chegar e já sentar e fazer até aquele jeitão de crente, né? Roupa de ver Deus, e sabemos tudo jeitão que acontece. Mas se não tivermos misericórdia e formos simplesmente pessoas que detectam os vírus para deixá-los eles longe, e nunca buscarmos pessoas, usarmos o nosso trabalho, usarmos a escola, usarmos aquilo que nós somos para atrair pessoas para Deus, nós deixamos de ter razão de existir. Seremos como Mateus, estaremos simplesmente lutando para comer e viver aqui na terra. Jesus fala, vão e aprendam o que significa, quero misericórdia e não sacrifício. Agora, foi o próprio Deus que estabeleceu o sacrifício. O que Jesus está falando, não quero sacrifício sem misericórdia. Senão, somente um animal vai pagar o pato. Você lembra quando Jesus chegou no templo? Tinha aquela monte de pessoas, lá tinham vários caixas assim de cobre, de bronze, em que era interessante isso, né? As pessoas faziam fila, e depois cada um ia para um lugar, e a pessoa tinha que pegar a oferta dela, levantar e falar assim, olha aqui, 10.000 ienes, e falava o nome. Aí as pessoas, os escribas, os sacerdotes lá, anotavam o nome, quanto que a pessoa deu, e geralmente as pessoas traziam em pequenas moedas. Não trazia assim numa nota só, numa moedona grande. Trazia em pequenas moedas. Porque chegava ali,
e virava. Fazia aquele barulhão, assim. Então, quanto mais barulho, mais galardões no céu, mais graça ela está recebendo. Então, cada um fazia, né? Aqui, dava o nome, né? Para os outros lá atrás ouvirem. E Jesus estava sentado só olhando, manjando. Aí chegou uma senhora, uma viúva. A situação de viuvez naquela época era terrível. Não tinha nada. Ela chega e dá uma moedinha. Jesus olha assim, está olhando para ela. Parou, ó. Essa mulher aqui, ó, deu mais do que vocês. Oh, quanto que ela deu? Quanto que ela deu? Moedinha. Por quê? Porque ela deu tudo que ela tinha. Ela não fez um ritual. Com essa moeda, com essa oferta, ela está declarando: minha vida depende de Deus. Eu dependo da graça de Deus. Deus é tudo na minha vida. Ela tinha ali um monte de desculpas para dar, para reclamar, para murmurar, para xingar, para abandonar a Deus. Mas ela falou: não, Deus é tudo para mim, independente da minha circunstância. É uma música que nós cantamos hoje aí, né? Então, Jesus, ela não fez o ritual. O ritual simboliza aquilo que é o coração dela. E Jesus fala: pois não vim chamar justos e sim pecadores. A pergunta é: existe justos? Se Davi, e Paulo usou o texto de Davi, fala: não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Então, por que Jesus fala: eu não vim buscar justos, mas eu vim buscar, eu vim chamar pecadores? O que Jesus está falando aqui é a maior tragédia da humanidade. É quando a pessoa está perdida, está condenada, está prestes a viver uma eternidade sem Deus e nega o seu status. Engana-se a si própria. Rejeita tudo aquilo que é de Deus. Deus não é uma religião para a gente ter um estilo de vida diferente aqui na Terra. Deus não é um estilo de vida, não é uma ideologia. Deus é o Deus do universo, que declarou que todo pecado merece punição e que a humanidade pecou, está num estado de miséria. E aquele que não, e ele enviou o seu filho para dar uma oportunidade para o homem ser regenerado e ter uma vida nova com Deus. Mas aquele que não crê já está condenado. O que Jesus está falando aqui é esse status do ser humano que acha que não precisa. Ele se encontra num nível que Deus não precisa ajudar ele. Até pelo contrário, Deus deve para ele. Ele merece. Ele criou um currículo que Deus somente, quando ele vai levar diante de Deus, Deus vai bater o encã e fala: pode entrar, majestade. Não há um justo sequer. Então o que Jesus fala: olha, se você se acha justo, eu não vim para justo, eu vim para pecadores. Então estou aqui, no exato lugar onde essas pessoas reconhecem que são pecadores. Agora, possivelmente, talvez alguns publicanos e alguns pecadores, que eram desprezados pela sociedade, culpavam os religiosos, se diziam vítimas da sociedade e não aceitavam também Jesus. Não foi que todos os pobres, todos os pecadores creram em Jesus. Não. Foram poucos. Você vê um homeless, um mendigo, ali tem muito orgulho, muita soberba. São poucos que se rendem. Não é somente a pessoa que é humilde em matéria de bens, que ela é humilde em seu coração. E não é porque uma pessoa é rica, milionária, que significa que ela não pode ser humilde no seu coração. Por isso, nós podemos ser enganados, mas Deus não se engana.
e Jesus estava aqui com eles. Olha só que interessante. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos e sim pecadores. Lucas, para ajudar, ele acrescenta: chamar pecadores para o arrependimento. Algumas vezes a gente pensa que Jesus está chamando, então eu vou lá porque Jesus vai dar um jeito na minha vida, assim, vai trazer tudo de bom, vai me livrar da insônia, da ansiedade, do mau humor, vai ser legal a minha vida com Deus, eu vou acrescentar na minha vida e eu vou agora fazer tudo o que eu quero, continuar a minha vida agora com o guarda-costas Jesus. Não. Jesus veio chamar pecadores, mas para o arrependimento. Arrependimento aqui não é ficar triste, chorar. Eu, quando me converti aos 16 anos, a coisa foi mais aqui na cabeça, né? Mas depois eu vi aquelas mensagens evangelísticas, não sei quanto tempo você tem de igreja, mas antigamente todo culto era mensagem evangelística. E aí, quando chegar no final da mensagem, tinha o apelo. E que alguém via para o teclado, piano, o órgão, começava aquela música assim, né? Ó, consegue, eu andei, perdido, vaguei. Não sei se vocês participaram. E a música cantar 2, 3 vezes aquele hino, e o pastor fazendo aquele lamento, aquele apelo para a pessoa vir na frente, levantar a mão, todo aquele negócio. E aí, de repente, 2, 3 pessoas iam, e eu ficava lá olhando, né? Eu queria ver se lágrimas estavam sendo derramadas. Porque eu achava que arrependimento ele estava vinculado a lágrimas. E de repente uma pessoa ela chorava, e outra ela estava firme assim, cabeça baixa. Eu falei, essa se arrependeu, aquela não. Passava-se um tempo, aquela que chorou estava aprontando na vida aí. E aquele cara que ficou firme estava firme com Deus. O arrependimento ele pode incluir emoções, mas ele começa com uma mudança que está encravada, uma remoção de uma raiz que está encravada na nossa mente, que é conceitos a respeito de quem é Deus e quem eu sou. É a admissão de que eu sou uma miséria, que eu estou condenado, que eu sou culpado diante de Deus. E agora, mas não para aí. É a mudança de conceito que eu preciso de Jesus. E se não for pela graça, pelos méritos de Deus, eu não sou salvo. Então, arrependimento é mudar a visão de mundo, mudar a visão de si próprio, mudar a visão a respeito de Deus. E quando eu faço isso, e quando agora Deus se torna o meu Salvador e o meu Senhor, fica fácil eu me levantar, deixar tudo e seguir Jesus. Se não houver o arrependimento, tudo vai ser difícil. Vai ser penoso. Parece que é quase que um castigo. Mateus saiu levantando e seguiu Jesus e deixou tudo para trás com alegria. Uma nova proposta, um novo empreendimento. Tudo era novo agora. Então não foi pesado para ele. E agora ele entrou num mundo mais... Ele não vai ficar mais sentado aguardando as broncas das pessoas. Agora ele vai caminhar para uma aventura, um mundo desconhecido, um mundo fantástico, onde pessoas serão curadas, onde ele terá perseguições também. Isso ele não perdeu, e nem vai perder. Ele vai ter perseguições, mas agora perseguições por falar de Deus. Lucas acrescenta isso, né, que Jesus veio chamar pecadores para o arrependimento. O chamado de Jesus para mim é para mim mudar a minha mente e mudar o meu estilo de vida. Tem mudança na nossa vida na hora da conversão, elas mudam rapidamente. Tem outras que vão continuar e eu vou ter que lutar. Alguns domínios, alguns hábitos dominadores que vão ter que ser trabalhados ao longo da vida. Mas a mudança de quem é Deus e quem sou eu, muda ali na hora. Vamos ver o chamado para o arrependimento de Mateus? Mateus, aqui no texto, nós vimos que ele foi chamado para o arrependimento. Então, o que mudou ele? Foi a autoridade de Jesus que regenerou ele e produziu fé. Ele já conhecia um pouco de Jesus, mas na hora que Jesus chega,
Vem e segue-me. Tudo aquilo fez sentido. Ele é Deus. E isso regenerou a mente e o coração de Mateus. Os seus olhos foram abertos e agora ele passou a crer em Jesus. Então ele falou, se eu recebi graça, eu vou partilhar a graça. Então mudou a mente sobre si e sobre Deus, entendeu Jesus e aceitou a graça sobre ele. Ele não perguntou quanto ele tinha que pagar. Enquanto Herodes vendeu para ele um cargo, uma posição, Jesus deu de graça um ministério para ele. Ele abandonou a velha vida imediatamente, proclamou a graça para os perdidos. Então, é uma pessoa. Um dos reflexos da graça na vida de uma pessoa é o desejo dela querer compartilhar e trazer outras pessoas que precisam de misericórdia, mas trazer para Jesus a perdoar. E ele seguiu e serviu o reino de Deus. Aqui, ó. Tem o Evangelho. Parece que Mateus, no fim da sua vida, ele vai morrer na Etiópia. Ele vai chegar até a Etiópia, pregando e levando o Evangelho. O que nós vimos hoje, Mateus 9, versículo 10 e 13, é que tudo o que precisamos para sermos salvos provém somente de Jesus. Precisamos entender isso. É uma frase tão simples, né? Tudo o que precisamos para sermos salvos provém somente de Jesus, por causa da autoridade dele. Jesus vem e chama, ele é acessível, então nós não precisamos ir usar a mãe dele. Não, ele é acessível. Ele foi acessível para o paralítico, os caras abriram a casa, colocaram o paralítico ali, ele estava ali. E ele também veio para Mateus, e encontrou Mateus ali, e teve uma nova vida para Mateus. E aí Mateus vai atrás dele, e traz pessoas para Jesus. Ele se identifica, então ele sabe a nossa miséria, ele não fica longe, cercado, protegido. Ele é suficiente, somente ele é um médico dos médicos, somente ele pode regenerar a nossa vida, e ele é rico infinitamente em graça. Nunca ouse dizer, Deus perdoa as pessoas, mas eu não tenho jeito, não dá. Em Efésios, nós temos um texto que o prazer de Deus Pai é salvar os piores e mostrar as pessoas que Ele salvou durante toda a história aqui até na eternidade. Deus é glorificado quando Ele salva os piores e Ele vai usar esses que são salvos para mostrar a sua glória, a sua graça nesse tempo aqui até na eternidade. Quando a gente ouve os nomes bíblicos, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, tudo picareta igual a nós. Ou pior ainda. Mas a graça de Deus deu uma nova vida para esses camaradas. Em alguns momentos, Deus deu umas varadinhas, perderam algum privilégio aqui, mas Deus usou com graça, sempre os conduzindo para aquilo que Deus queria que eles fossem. E estaremos com eles lá. Algumas frases aqui para a gente entender só. Entenda que somente Jesus é o nosso único Salvador e Senhor. Descansa nisso. Não busque entender a fórmula. Essa é a verdade. Jesus é o único que pode ser Salvador e Senhor. Quebrante o seu coração diante de Deus. Sempre esteja diante de Deus com o coração derramado, humilde. Preste atenção aos ensinos de Jesus, pois só esses ensinos podem levar ao caminho correto. Quer agradar a Deus? Busca saber o que Jesus ensinou. O ritual deve refletir a graça no coração. Lute para que tudo aquilo que você faça, ceia, louvor, contribuição, serviço, comunhão, tudo seja feito por misericórdia, visando edificar ao irmão e que seja lá do coração. Seja sensível e dê atenção ao chamado de Jesus.
Jesus chamou para a salvação e ainda está chamando a gente. Mas cuidado com o chamado do seu coração. Muitas vezes a gente deseja alguma coisa, a gente fala que é Deus que está chamando. Cuidado. Então fique atento, discirna aí qual que é o chamado de Deus ou não. E essa última frase que eu já falei é: nenhum médico é condenado ou é criticado por exercer sua vocação ou missão, atendendo todo tipo de doente. Essa pandemia houve muita crítica a médicos, né? Se o médico falasse, desse jeito cura. Não, não pode. Os especialistas sempre criticavam. Mas o médico dos médicos é que vai nos julgar. Algumas vezes pessoas vão usar de misericórdia com algumas pessoas, levando a graça para essas pessoas, e muita gente vai criticar. Nós vimos aqui os líderes da nação de Israel criticando Jesus. Então, não significa que tudo aquilo que você fizer de forma correta vai ser isento de crítica. Vai ter gente criticada, e gente grande criticando. Não dê bola. Mateus, acho que nem perdeu o sono. E gostou da resposta de Jesus. Amém?